Bom, a primeira coisa, vamos ver aqui em relação ao risco dos premolares, tá? Existe, gente, um probleminha na variação do canal do forame mentoniano, né? Ele tem uma série de deformações que podem levar aí a ter um forame mais alto ou mais baixo, mais próximo das raízes dos premolares ou menos próximo das raízes dos premolares. Você tem inclusive uns que bifurcam, tem uma bifurcação em Y, digamos assim, né? Que pode subir, ser mais lateral. Eu peguei alguns aqui, ó, como exemplo. Ó, esse aqui você vê que ele faz meio que um L para cá, tá vendo? E aí o que acontece? Com esse L, o forame, que pode ser inclusive bífido, pode ser 2 forames, né? Já vi alguns casos em que o paciente tinha 2 ao invés de 1. Você tem muito próximo da raiz desses dentes. Então, nessa situação, você tirou uma radiografia, viu que está próximo, o que você deve evitar? Evite você fazer movimentos de intrusão naquele local. Até a curetagem você tem que tomar cuidado, porque o forame, ele pode estar perto, mas intraósseo ainda pode ter um canal, digamos um desvio daquele canal. Aqui a gente vê que o forame, ele está um pouquinho mais para frente, está aqui no meio, né? Está aqui. Então ele é mais parecido com esse aqui, mais ou menos, né? Então tá um pouco mais tranquilo. Mesmo assim, vai fazer a extração desse daqui que está mais próximo da raiz, tem que tomar cuidado. Um exemplo, não estou dizendo que tem que tirar esse dente, tá? Só um exemplo. Aqui o forame está mais baixo, tá vendo? Ele está mais baixo. A chance de você ter uma parestesia, ter um problema nessa região é menor. Tem que tomar cuidado na hora que vai fazer o descolamento do tecido, né? Tomar cuidado para não descolar até lá embaixo, acabar pegando a região do forame e machucando a fibra nervosa, tá? Sempre tirar uma radiografia daquele local, avaliar a proximidade do canal e a raiz, tá? Promover alívios. O que acontece, gente? Se tá difícil de tirar o dente, esses dentes costumam ser dentes mais tranquilos de tirar. Mas, por exemplo, você vai tirar uma raiz, ele não tem coroa, você não tá usando fórceps. Mas o que você deve fazer? Faça alívios ósseos, faça um alívio, uma canaleta óssea ali próximo da raiz, que vai servir como um apoio para que você possa fazer o movimento de luxação com a alavanca. E assim você vai evitar ter que fazer um descolamento muito grande, ou então você botar a ponta do instrumental e fazer uma força e acabar fazendo com que ela escorregue, lacere o tecido nesse local. Dos estudos que a gente viu, um dos relatos de caso, né, que eles foram fazer até o tratamento da parestesia depois, foi porque a colega foi fazer a extração e o instrumental escorregou naquela região, na região ali do pré-molar, na distal do primeiro pré-molar, e entrou dentro do tecido ali da gengiva, né, acabando por lacerar o forame lá embaixo, tá? Então é uma coisa importante de prestar atenção. O descolamento, faz o descolamento ali do sulco gengival para que você possa olhar com mais tranquilidade, a não ser que você vai fazer um outro tipo de cirurgia, como por exemplo uma apsectomia, tal, que você vai precisar fazer um descolamento maior. Na hora que você for fazer o descolamento ali naquela região, preserve a região onde está da inervação. Normalmente, gente, ela não está aquém do nervo, né? O nervo continua lá embaixo. Então, se você tem um cisto aqui, por exemplo, tem que tomar cuidado. Vai fazer o retalho, faz o retalho saindo dessa região, desviando dessa região, para evitar não passar o bisturi aqui nesse local. Acontece hemorragia ao lesionar o nervo? É uma boa pergunta, Britney. Normalmente, onde passa o nervo, passa um vaso sanguíneo. Deus, na sua infinita sabedoria, achou assim, para que eu vou fazer vários buracos no crânio para passar vasos diferentes, fios diferentes? Vamos passar todos juntos. Então, normalmente, por onde passa um vaso, passa um nervo, tá? Eles passam meio que juntos ali. Então, pode ter sim sangramento. Não necessariamente uma coisa quer dizer que teve outra. Pode ser que você tenha inclusive uma parestesia em consequência de uma hemorragia. Isso pode acontecer, porque a hemorragia acaba por intoxicar, digamos ali, a fibra no local, causa uma reação inflamatória e isso pode fazer suspender o impulso nervoso durante um período, tá? Mas normalmente por onde passa o nervo, passa
uma artéria e uma veia. Toma cuidado no apoio do instrumental para evitar escape da ponta e possível trauma acidental. Então, vai fazer a extração de pré-molares, tem que cuidar desses 4 pontos que eu falei aí. Sempre tire uma radiografia para você ver em que altura está aquele forame. Assim você pode trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que ele está longe, pode fazer movimento de intrusão sem ter problema, sem ter medo de pressionar a região da inervação, né? Você vai tomar mais cuidado com o seu instrumental, criando um bom ponto de apoio para que ele não tenha escape ali e não acabe lacerando o tecido, rompendo aquela fibra nervosa. E promover alívio quando você estiver fazendo, por exemplo, a remoção de raiz. Eu cheguei já a falar algumas aulas sobre remoção de raízes residuais, em que você faz o alívio para poder fazer então a remoção daquele dente. Ok? Mas é interessante esse desenho que mostra que existe essa variação. E veja, isso pode fazer com que o forame suba lá em cima, o forame tem aqui, pode ser bífido inclusive, você pode ter uma saída aqui e outra aqui. E se você fizer a remoção desse dente, fazendo muita intrusão, né, jogando o dente muito para baixo, ou se esse dente, por exemplo, tiver uma lesão e você curetar essa região, você pode ter uma parestesia no local.